Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós falaremos sobre o método das tensões de nó. O objetivo deste método é aprender outra técnica de análise de circuito a partir da lei de Ohm, lei das correntes de Kirchhoff e lei das tensões de Kirchhoff. Existem outras técnicas de análise que são abordadas em outros vídeos, conhecidas como método das correntes de malha. Também temos o método das transformações de fonte, o equivalente de Thevenin, o equivalente de Norton, máxima transferência de potência, superposição. É importante notar que todas essas técnicas de análise têm as suas facilidades na hora de analisar o circuito. Cada uma delas tem uma vantagem e uma desvantagem na análise. É importante conhecer todas elas para escolher qual delas será mais útil para aquele tipo de circuito. Por exemplo, aqui nós vamos ensinar esta técnica analisando um circuito. Então, aqui eu tenho um circuito com uma fonte de 25 volts, fonte de tensão independente de 25 volts, uma resistência de 1 ohm, uma resistência de 1 ohm, uma outra resistência de 4, uma resistência de 20 e uma fonte de corrente independente de 5 amperes. O primeiro passo de análise é marcar os nós essenciais do circuito. Percebam que aqui eu já tenho os nós essenciais do circuito marcados. São eles o nó que eu vou chamar aqui de nó A, nó essencial, o outro nó que eu vou chamar de nó B, e tenho mais um outro nó aqui embaixo, né, que eu vou chamar de terra depois. Então, por enquanto, eu só vou marcar os nós essenciais. Lembrete, ó, o nó essencial, por definição, é um nó onde 3 ou mais elementos do circuito se juntam. Aqui na fonte eu também tenho nó, só que ele não é nó essencial, porque eu tenho mais de um elemento conectado. Nó essencial é sempre quando eu tenho 3 ou mais. Então, o nó A é chamado de nó essencial porque eu tenho 1, 2, 3 elementos conectados a esse ponto. Mesma coisa no nó B, eu tenho o resistor de 1, o resistor de 20 e a fonte de corrente de 5 amperes. Aqui embaixo, ó, eu tenho um total de 4 elementos conectados. Por este motivo, o segundo passo é marcar um nó de referência. Por que eu não dei nome para esse nó ainda? Porque esse nó aqui eu vou chamar de nó de referência e eu vou colocar aqui um símbolo, que é o nosso símbolo de terra. Nó de referência normalmente é o nó com o maior número de ramos. Então, percebam que tudo isso aqui é o nosso nó de referência, tá? Porque eu tenho um total aqui de 4 elementos conectados neste nó. Terceiro passo, então, é definir as tensões de nó. Outra dica, a gente define sempre em relação ao nó de referência. Então, eu chamei aqui de nó A e de nó B. Na verdade, aqui eu tenho a tensão VA e a tensão VB em relação ao nó de referência. Significa, então, que aqui é o polo positivo e o ponto negativo. Então, tem uma diferença de potencial aqui, uma tensão aplicada sobre essa resistência, que é a tensão de valor VA, então, em relação ao nó de referência. Mesma coisa aqui em relação ao nó VB. É importante notar o seguinte, quando eu tenho 3 nós essenciais, como a gente falou aqui no passo 1, então eu tenho aqui um total de 3 nós essenciais, então vou marcar aqui igual a 3, eu vou precisar de um total de equações de 3 menos 1, ou seja, eu vou precisar de 2 equações para resolver esse circuito e identificar as tensões VA e VB. Quarto passo, então, vão ser gerar essas equações. Como que eu faço essas equações? Bom, analisando o nó A, vou chamar aqui que as correntes saindo do nó A, então vou apontar aqui a direção delas saindo do nó A e vou equacionar utilizando a lei das correntes de Kirchhoff. O somatório das correntes que saem do nó aí vai ser igual a zero. Quanto que vale essa primeira corrente que passa pelo resistor de 1 ohm? Vale VA menos 25 volts, que é a diferença de potencial sobre esta resistência, VA menos 25 volts, e o valor da corrente eu tenho que dividir pelo valor da resistência. Então, essa aqui é a primeira corrente. Segunda corrente, aqui é o resistor de 4. Então, eu somo a segunda corrente, que vale VA menos 0, eu tenho diferença de potencial sobre a resistência de 4, divididos por 4 ohms. Mais a terceira corrente. Quanto que vale a terceira corrente? VA menos VB dividido por 1, e tudo isso é igual a zero. Somatório das correntes
vai ser igual a 0, né? Aqui no caso tem todas elas saindo do nó A. Quando eu reescrevo essa equação, eu posso aqui, né, resolver ela. 9 quartos de VA menos VB menos 25 igual a 0. E posso reescrever ela mais uma vez e chamo aqui de VB, isola a variável VB, igual a 9 quartos de VA menos 25, tá? Então, a gente achou a nossa primeira equaçãozinha aqui em termos de VA e VB. Como que a gente faz para achar a segunda equação? Eu venho aqui no nó B e falo o seguinte, ó. Agora, as correntes que saem do nó B, o somatório delas vai ser igual a 0. A segunda equação, né, analisando essa corrente aqui, ó, essa é a diferença de potencial no resistor de 1. VB menos VA dividido por 1 mais VB menos 0 sobre 20 mais 5, ó, perceba que eu tenho uma fonte de corrente, então essa corrente aqui já vale 5 amperes, né? Mais 5 é igual a 0. Reorganizando aqui essa equação, eu vou obter 21 VB sobre 20 menos VA mais 5 igual a 0. Posso reescrevê-la mais uma vez e obter a seguinte equação. VA é igual a 21 VB divididos por 20 mais 5. Então, aqui eu tenho duas equações, a equação 1 e a equação 2, com duas incógnitas. Eu posso aqui substituir uma na outra e eu vou obter o seguinte resultado, que VB vale 10,09 volts aproximadamente e VA vale 15,6 volts aproximadamente. É importante notar que se existir algum tipo de fonte dependente, mais equações serão necessárias para resolver esse circuito. Então, essas etapas aqui, elas são válidas para o caso de eu ter os circuitos com resistores, né, com fontes independentes. Quando eu tenho fontes dependentes, mais equações serão necessárias, não só, no caso aqui, duas, né? Agora eu vou fazer uma simulação para mostrar aqui esse resultado de 10,9 volts e de 15,6 volts no nó A. Depois de ter finalizado a simulação, eu adicionei aqui o voltímetro para medir as tensões no nó A e no nó B em relação ao terra, a referência. Percebo aqui que a primeira tensão é igual ao valor calculado, valor VA de 15,6 volts e o valor VB de 10,9 volts. Após calcular as tensões do nó, dá para calcular a corrente que passa em cada um dos elementos do circuito e também a potência em cada um deles. E aí pode-se simular aqui e também verificar com esse software, que eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vocês podem verificar aqui o valor da potência, mostra todas as medidas, o valor da potência e o valor da corrente em cada um dos elementos do circuito. Então é isso, obrigada por ter assistido o vídeo, se você gostou, inscreva-se no canal.